Olá. Hoje a gente vai ahn, mergulhar fundo numa história que todo mundo acha que conhece: Davi e Golias. Aham, Só que o nosso guia vai ser um pouco diferente. A gente vai usar a lente do livro Como Vencer Gigantes, do William Douglas e do Flávio Valvassora. que é uma abordagem fantástica. A nossa missão aqui é, desconstruir essa narrativa para extrair um manual prático de estratégia, achar lições para os nossos gigantes do dia a dia, sabe? Sei, aqueles desafios no trabalho, medos, projetos que parecem impossíveis. Exatamente. E o livro tem uma estrutura ótima que a gente vai seguir aqui. O que acontece antes, durante e depois da batalha. Pois é, e o fascinante, assim, é que os autores convidam a gente a olhar para essa história não só como um conto religioso, um milagre, mas como um estudo de caso sobre estratégia, psicologia e, claro, coragem. Um estudo de caso. Gostei disso. Ficar o que fez a diferença. Ótimo. Então vamos começar pelo cenário. A imagem é muito forte, né? Dois exércitos, israelitas e filisteus, se encarando há 40 dias. 40 dias. Imagina a tensão. Total. Um de cada lado de um vale, num impasse completo, ninguém se mexe. E o motivo é um só: medo. Um medo coletivo paralisante que tem um nome e um rosto: Golias. E o livro descreve ele de um jeito que parece cinema: um gigante de quase 3 metros de altura, É absurdo. com uma armadura que pesava mais de 50 quilos. Ele é a representação física do problema que parece esmagador, grande demais para sequer pensar em enfrentar. E do outro lado, no comando desse exército paralisado, a gente tem o rei Saul, que não era um covarde. Ele já tinha sido um grande herói. Já tinha sido. Essa é a chave. O livro mostra ele num momento de decadência, de pura insegurança. O líder que devia inspirar está tão aterrorizado quanto a tropa. E nesse vácuo de liderança, nesse palco de medo, aparece a figura mais improvável possível: Davi. Um pastor, o caçula, que foi mandado lá só para levar comida para os irmãos. Ele não é soldado, não tem treino, não tem nada. Aos olhos de todo mundo, ele é um ninguém. E é aí que o livro faz a primeira grande conexão com a nossa vida. Ele define o que é um gigante pra gente hoje. Claro. Não é um guerreiro filisteu. Um gigante pode ser o desemprego, uma dívida que só cresce, um vício, uma doença na família. Um relacionamento que está se desfazendo, qualquer coisa que te sobrecarrega a ponto de você se sentir impotente, paralisado, exatamente como aquele exército. E a virada de chave que os autores propõem é radical. Em vez de só lamentar o gigante, eles sugerem encará-lo como um coach, como eles chamam. Um personal giant. Isso, tipo um treinador pessoal que a vida te impõe, é o problema que te força a sair da zona de conforto, a desenvolver novas habilidades, a amadurecer. Faz sentido. Eles até fazem uma distinção legal. Tem os gigantes que surgem do nada, problemas externos que caem no nosso colo, e tem os gigantes que nós mesmos criamos. Ah, esses são os piores. Nascem da procrastinação, de más decisões financeiras, de negligência com a saúde. O que me faz pensar, se a gente tem tantos gigantes, como é que a gente sabe qual enfrentar? A energia da gente não é infinita, né? Não dá pra lutar tudo. O livro fala disso. Fala, e é uma das primeiras lições estratégicas: seletividade. A sabedoria não está em lutar bravamente qualquer luta, mas em lutar as batalhas certas. Escolher as batalhas, exato, no lugar certo, na hora certa e, o mais importante, com as armas certas. É sobre analisar e perguntar: isso aqui vale meu tempo? Vai me levar para algum lugar? A gente gasta uma energia enorme em briga inútil, enquanto o gigante de verdade continua lá intocado. E é com essa mentalidade que Davi chega no acampamento. Ele encontra aquele ambiente tóxico de pessimismo puro. E a primeira batalha dele nem é com Golias, Não mesmo. é com a própria família. O irmão mais velho dele, o Eliabe, vê o Davi ali e já o ataca na frente de todo mundo. Acusa ele de arrogante, de ter ido lá só para fofocar. E qual seria a reação normal? Você ia querer se defender, brigar, discutir. Claro. Ainda mais vindo do seu irmão. Mas Davi faz algo totalmente contraintuitivo. Ele se recusa a entrar na briga. A resposta dele é curta,
quase desinteressada. O que eu fiz agora? Só fiz uma pergunta. E vira as costas. E vira as costas. Ele não gasta um pingo de energia com a provocação. Essa é a primeira batalha que ele vence. Ele entende que a negatividade do irmão é um gigante pequeno, uma distração. O foco dele está no problema real. É uma aula de inteligência emocional ali ao vivo. Sabe, essa parte me pegou muito, porque no meio daquele pânico todo, a primeira pergunta que Davi faz aos soldados não é sobre o tamanho do Golias, é sobre o prêmio. Exatamente. O que o rei vai dar para quem derrotar esse cara? Isso parece quase frio, calculista. Mas o livro argumenta que é o oposto. É um sinal de uma mentalidade totalmente diferente. Certo, totalmente. Ele transformou medo em ambição. A pergunta na cabeça de todo mundo era: qual o tamanho do risco? A pergunta na cabeça de Davi foi: qual o tamanho da recompensa? Que não era pouca coisa. Não era. Riqueza, casar com a princesa, isenção de impostos para a família toda. Onde todo mundo viu um obstáculo, ele viu uma oportunidade de mudar de vida. O livro até cita o T. Harv Eker. Para reforçar essa ideia. O tamanho do problema é sempre relativo ao tamanho da pessoa. Se você se sente pequeno, qualquer problema vira um gigante. Davi, naquele momento, se sentiu grande o suficiente porque ele focou no prêmio, não no inimigo. E com essa atitude, ele vai falar com o rei Saul, que, depois de muito hesitar, concorda. E aí vem a cena da armadura. Saul, num gesto de boa vontade, oferece a própria armadura real para Davi. O melhor equipamento disponível, o capacete de bronze, a couraça, a espada. E Davi recusa. Ele veste, tenta andar e fala: não consigo nem me mover com isso, não estou acostumado. E essa metáfora da armadura dos outros é brutalmente atual. Pensa na pressão para ter o diploma da moda, usar o software que todo mundo usa, seguir o plano de carreira que seus pais queriam. Claro. Muitas vezes essa armadura que não é sua, não só é pesada, ela te paralisa. Davi teve a autoconsciência de dizer: não, obrigado, isso não serve para mim. Ele sabia que tentar lutar como um soldado tradicional seria suicídio. Em vez disso, ele escolhe as armas dele. E elas parecem ridículas, né? Um cajado, uma funda, que é tipo uma tiradeira de couro, e 5 pedras lisas de um riacho. A lição é muito direta. Jogue o seu jogo. Não adianta tentar ser quem você não é. Use as ferramentas que você realmente domina. E tem um detalhe nas pedras que o livro explora, que é genial. Sim. Ele não pega qualquer pedra. O texto diz pedras lisas do ribeiro. Pedras que foram polidas pela água por anos. Elas eram mais aerodinâmicas. Isso não é só um detalhe poético, é estratégico. Simboliza a preparação. Davi não improvisou. Ele selecionou os melhores recursos que tinha e pegou 5, embora só precisasse de uma. Isso é planejamento, é ter um plano B. Ele estava levando a sério. E aí que a batalha acontece, de um jeito que ninguém esperava. Golias estava pronto para uma luta corpo a corpo, força contra força. Ele esperava outro gigante ou um soldado de elite com espada. E aqui a gente entra no que os estrategistas chamam de guerra assimétrica. Guerra assimétrica. Isso. Guerra assimétrica é tanque contra tanque. Guerra assimétrica é quando uma startup ágil derruba uma corporação gigante e lenta. Não porque é mais forte, mas porque é mais inteligente e joga um jogo diferente. E Davi fez exatamente isso. Exato. Ele não tentou ser um gigante melhor. Ele usou a agilidade dele contra a lentidão do Golias. Ele transformou a desvantagem de ser pequeno e leve numa vantagem estratégica. Espera aí, tem um detalhe no livro que é inacreditável. A gente está falando de uma funda, mas não é um estilingue de criança. De jeito nenhum. Os autores citam um especialista em balística que calculou a força. O impacto daquela pedra seria o mesmo de um tiro de uma pistola moderna. Isso muda tudo. Muda completamente a percepção. Não foi um golpe de sorte, foi um tiro de precisão de um especialista. O pastor, nesse caso, era o sniper. Uau! Ele praticava com aquilo por anos para defender o rebanho de leões e ursos. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mirou no único ponto vulnerável do Golias que não tinha armadura, a testa. Foi um ato de precisão cirúrgica, com a arma certa, no ponto fraco certo. Ele não jogou o jogo de Golias, ele forçou Golias a jogar o jogo dele.
A pedra acerta, o gigante cai. Mas a história não acaba ali. Davi não para, não comemora. Ele corre, pega a espada do próprio Golias e finaliza o trabalho. E os autores são enfáticos nisso. Termine o que começou. Quantos projetos, quantas dietas morrem na praia porque a gente relaxa depois da primeira vitória parcial? Nossa, muitos. Davi garantiu que o gigante não ia se levantar. O que nos leva para as lições do depois, o que a vitória ensina. A primeira é que a atitude vale mais que estatura. Com certeza. Era o caráter, a coragem, o que a narrativa chama de coração. É uma lição poderosa sobre como a gente avalia as pessoas. E tem aquela ideia de que outros gigantes virão, que é meio assustadora, mas também libertadora, né? A vitória sobre Golias não foi o fim. Foi o começo de uma vida com problemas muito mais complexos. Exatamente. Inveja do rei, perseguição, política, traição. Vencer um desafio te prepara para o próximo nível do jogo. O sucesso na batalha contra um gigante muitas vezes te qualifica para enfrentar gigantes ainda maiores. A vida é um ciclo de crescimento. O livro também fala dos relacionamentos, né? Sim, é uma dimensão fascinante. Eles perguntam: onde estava o escudeiro de Golias? Todo guerreiro de elite tinha um. Por que ele não protegeu o ponto fraco do chefe? Foi uma falha de equipe. Mostra que até os mais fortes dependem de apoio. Verdade. Ninguém vence sozinho. E o livro também aponta a dinâmica familiar. Depois da vitória, a primeira pergunta do rei não é sobre a técnica, mas de quem esse rapaz é filho? Isso é muito significativo. A vitória de Davi não era só dele. Ela redefiniu o status de toda a família. Nossas vitórias e derrotas ecoam na nossa comunidade. Tem um peso nisso. No fim das contas, a análise de como vencer gigantes transforma essa história milenar num framework muito prático. Exato. É sobre ter clareza para escolher suas batalhas, ter autoconhecimento para usar suas forças, ter criatividade para mudar as regras do jogo e ter disciplina para ir até o fim. É isso. A mensagem central que fica para mim é que a existência de gigantes na vida é inevitável. A questão não é se vamos enfrentá-los, mas como. E a preparação, a perspectiva e a coragem de ser autêntico são as nossas pedras lisas, as ferramentas que a gente pode cultivar para ter uma chance. Perfeito. E a história nos deixa com uma reflexão final que o livro também provoca. Depois da vitória, Davi não voltou para casa. O rei o manteve na corte. A vida dele como pastor acabou para sempre. Uma mudança de vida completa. Ele venceu o gigante, mas o preço foi a vida que ele conhecia. O que levanta uma questão para a gente pensar. O que acontece depois que alguém vence seu maior gigante? Como essa vitória redefine quem você é, seu caminho, sua identidade? E talvez mais importante, quais novos desafios, às vezes muito mais sutis e internos, como o orgulho ou o medo de perder o que conquistou, podem surgir do próprio sucesso?